Então nós ficamos muito lisonjeados com a presença de todos. Hoje nós pedimos desculpas da diretoria da casa, porque tanto o Sonésio como a Dona Isaura foram para São Carlos acompanhar lá a palestra do Haroldo do Trangives, né? Então eles deixam um grande abraço a todos, já estão sentindo faltas, mas precisa se renovar também. Então eles foram lá em busca de novos conhecimentos, depois eles repartem com a gente, tá? Então hoje a gente tem uma semana muito especial, porque a gente tem a presença da Cidinha Grande, né? Cidinha Grande foi carinhosa, nossa, companheira, trabalhadora, e vai dividir aqui o trabalho que ela preparou, que eu já sei o tema, não vou falar qual é, mas eu já sei qual é, porque minha mãe contou, e que eu tenho absoluta certeza que é um tema que nos é muito caro por se tratar de um personagem expoente na doutrina espírita, e que é, sem dúvida nenhuma, mentor de todos nós, né? Independente de qual seja a casa, ele sempre é preocupado com a divulgação da doutrina. Então, para que a gente não tire o brilho da manhã cedinho, a quem já agradecemos pelo trabalho, pela disposição de vir aqui nos passar esse tema, nós vamos nos sintonizar com a espiritualidade amiga que antecedeu a gente nesse trabalho, cuidando da dimensão política da casa, para que nós todos tivéssemos aqui chegar uma recepção calorosa, nos sentíssemos à vontade no ambiente. E entrando nessa sintonia, nós nos recordamos da lição da oração que Jesus nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, na terra como em toda parte. O pão de cada dia dai-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentações, mas livra-nos do mal. E que assim seja. Cidinha. Que a paz do Divino Mestre Jesus possa estar presente em todos os corações neste momento e neles permanecer para sempre. Irmãos, é muita responsabilidade, mas ao mesmo tempo é um grande privilégio poder estar aqui com todos para expor aspectos da maior relevância relativos ao trabalho espiritual do grande brasileiro, especialmente do grande espírita, como disse o Alain, fez um relatório sobre a desencarnação, continua atuando intensamente em diversos espaços da Terra, e personagem este que nós conhecemos, e teve esse nome, não é? Oficial, Adolfo Bezerra de Menezes. Muito baixo? Total. Bem, eu vou tentar falar mais. Irmãos, conforme o planejamento de Jesus de Nazaré para o planeta Terra, o planeta que ele construiu e que ele governa espiritualmente desde que... Jesus de Nazaré, que nos trouxe a segunda revelação, que nos trouxe a boa nova, já naquele momento, é claro, encarnando entre os hebreus, naquela região que nós todos sabemos que até hoje há tantos conflitos políticos, conflitos bélicos, Jesus veio trazer, enfatizar e viver um mandamento maior de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo
como a si mesmo. E, voltando ao mundo espiritual, deixou aqui seus apóstolos, seus discípulos, e como governador espiritual do orbe, ele deixara prometido, quando da sua volta para a paz espiritual, a vinda de um outro Consolador que ele nos enviaria para ficar conosco para sempre. Então, no momento rigorosamente planejado pelo alto, o Consolador prometido por ele, Jesus de Nazaré, surgiu na Terra, especificamente na França, na cidade de Paris, no ano de 1857, a 18 de abril de 1857, com a publicação de O Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos é a obra magna da codificação espírita, a obra basilar da codificação, e ele foi elaborado sob a rigorosa disciplina e dedicação do grande missionário, professor Hipólito Léon Benizar Rivaio, que nós conhecemos como Allan Kardec. Bem, 1857, na França, as luzes do Consolador começam a chegar à Terra. E no Brasil estava vigente o segundo reinado, tendo D. Pedro II como o grande governante. D. Pedro II, no momento do lançamento do Livro dos Espíritos, contava 32 anos. Ele era o imperador do Brasil e vivenciava a sua última reencarnação em mundos de expiação e de provas. Sim, porque tratava-se da última reencarnação em mundos de expiação e provas do espírito Longinos, espírito milenar que havia convivido nos tempos evangélicos e que pouco a pouco foi desenvolvendo virtudes essenciais para não mais necessitar de reencarnações em mundos de expiação e de provas. É muito importante que nós conheçamos, chamar assim, esse universo espiritual, o clima espiritual brasileiro, uma vez que o Brasil, conforme esta obra maravilhosa do espírito Humberto de Campos, psicografada por Francisco Cândido Xavier, que se intitula Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Então, é muito importante que nós compreendamos, no momento da codificação, a codificação se inicia na França, no Brasil, o imperador reencarnado, como D. Pedro II, é o espírito Longinos, trabalhador das hostes de Jesus, e nesta terra, então já chamada Brasil, é claro, Jesus de Nazaré, já no século XIV, extremamente desolado com as lutas religiosas, as guerras religiosas, as perseguições que ocorriam na Europa, chamado Velho Continente, mostrando. Bem, voltando então à sequência da exposição que nós trouxemos, Jesus de Nazaré, Criador do planeta Terra, construtor e seu governador espiritual, extremamente magoado, desolado, angustiado com a situação espiritual dos povos ditos mais civilizados, que estavam especialmente na Europa,
lamenta-se com um dos espíritos da sua corte, digamos assim, faz observações muito tristes. Estive entre eles, ensinei-lhes a se amarem como irmãos, e eles se devoram como caíns desvairados. Isto está neste livro, narrado por Humberto de Campos, psicografia de Francisco Cândido Xavier, e situar historicamente esse momento em que Jesus de Nazaré, tomando consciência desta situação da humanidade terrestre, dessa situação espiritual infeliz, ele é trazido pelos seus, digamos assim, companheiros de lides, ele é trazido a esta terra que foi chamada Brasil, e nas praias, na areia de Porto Seguro, ele se sente extremamente tranquilo e maravilhado, e olha para o céu e vê o Cruzeiro do Sul, as estrelas que formam o Cruzeiro do Sul. E diz para ele, o seu companheiro ali, de viagem espiritual, que ali, naquelas terras abençoadas, ele reimplantará a árvore do seu Evangelho. E é interessante, irmãos, percebermos que isso foi de meados para finais do século XIV, e este espírito que estava com ele, que este livro chama de Elio, reencarnou logo a seguir como o infante Dom Henrique em Portugal, que foi responsável pela constituição e funcionamento da Escola de Sagres, que formou os navegadores. E quando a esquadra de Pedro Álvares Cabral atracou em Porto Seguro, na Bahia, Jesus de Nazaré, um mundo espiritual muito feliz, nomeou Ismael como governador espiritual do Brasil. Bem, e também deixou muito claro que enviaria os missionários necessários à reimplantação do Evangelho nessas terras, e que o Brasil seria a terra do Cruzeiro e a pátria do Evangelho. Vejam que isso foi antes do nosso descobrimento, digamos assim, com a chegada de Cabral, dos portugueses. Ismael assume o governo espiritual do Brasil, e com esses qualificativos que o mestre definiu: terra do Cruzeiro, pátria do Evangelho. O livro se chama Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. E o Brasil, neste livro, é apresentado como um país que tem a missão espiritual coletiva de espiritualizar os povos da terra e de constituir-se em celeiro do mundo. Vejam, irmãos, que para muitas pessoas este é um país como qualquer outro, um país, digamos assim, de terceiro mundo, como se queira qualificar na linguagem aí mais atual de economistas, sociólogos, políticos e por aí afora. Mas trata-se do país, da terra, da nação, como se quiser, que tem a missão espiritual coletiva de evangelizar ou de levar o Evangelho do Mestre aos povos da terra, espiritualizar os povos da terra e constituir-se em celeiro do mundo. Este quadro maior é para, digamos assim, nós situarmos um contexto em que fica inteligível, compreensível a atuação de determinados espíritos que
mas que reencarnaram com missões incrivelmente, digamos assim, de grande responsabilidade, porque não se trata apenas de reencarnar, cumprir alguns anos de atividade, voltar para o mundo espiritual, mas trata-se de reencarnar com incumbências muito sérias, de um alcance espiritual muito, digamos assim, muito grande. Então, lançado o Livro dos Espíritos em 1857 na Europa, as grandes cidades do Brasil, inspiradas pelo governador espiritual do Brasil, Ismael, os mensageiros, as grandes cidades do Brasil começaram a interessar-se pelos estudos da codificação. E já antes do Livro dos Espíritos ser publicado, no Brasil já havia, desde as primeiras décadas do século XIX, a prática de algumas atividades que possuem, digamos assim, afinidade, que possuem certa relação positiva com a doutrina espírita. Como, por exemplo, nós já tínhamos a prática das curas pelo magnetismo, pela transmissão de fluidos psíquicos, de fluidos benévolos de um ser para outro ser humano. A prática da homeopatia também era uma atividade já em exercício no nosso país. E a constituição de grupos para estudar e debater questões do mundo invisível na Bahia, no Pará e no Rio de Janeiro. Eu, como brasileira de 70 anos de idade, fico encantada quando leio sobre isso e quando posso partilhar com os irmãos, porque quando eu era criança, eu falava na Bahia, a gente percebia nas pessoas, as crianças percebem mais, né? Baiano, baiano, aquela gente lá da Bahia, Pará. O que será que é o Pará? O Rio de Janeiro, tudo bem, continua ali, já era a sede da corte portuguesa, né? Na sede real do Império, mas antes da codificação declarar-se pública, já havia grupos constituídos para estudar questões do mundo invisível. E onde? Na Bahia, no Pará e no Rio de Janeiro. E o Espiritismo, efetivamente, irmãos, teve o seu alicerce inabalável, no seu alicerce extremamente sólido, na figura e atuação de um espírito de maravilhosa envergadura intelectual e moral, que reencarnou no Brasil como Adolfo Bezerra de Menezes e que ficou conhecido como o Kardec brasileiro e o médico dos pobres. Nesta existência deste espírito que reencarnou como Adolfo Bezerra de Menezes, a reencarnação é datada, né? Ele nasceu em 29 de agosto de 1831 e desencarnou em 11 de abril de 1900, tendo vivido uma reencarnação missionária de quase 69 anos e que foi criteriosamente preparada pelo mundo espiritual. Então amanhã, dia 29 de agosto, é dia do aniversário do Dr. Bezerra. Ontem, quando a dona Isaura anunciou que a palestra de hoje seria sobre ele, ela também comentou que seria aniversário e que não importa que ele esteja desencarnado, devem estar fazendo para ele hoje umas comemorações especiais no mundo espiritual. Bem, Bezerra de Menezes, ao ser, digamos assim,
esclarecido no mundo espiritual antes de reencarnar no Brasil, ele recebe de Ismael, governador espiritual do Brasil, numa assembleia importante, ele recebe a seguinte incumbência. Ismael diz: descerás às lutas terrestres com o objetivo de concentrar as nossas energias no país do Cruzeiro, dirigindo-as para o alvo sagrado dos nossos esforços. Arregimentarás todos os elementos dispersos com as dedicações do teu espírito, a fim de que possamos criar o nosso núcleo de atividades espirituais dentro dos elevados propósitos de reforma e regeneração. Não precisamos encarecer aos teus olhos a delicadeza dessa missão, mas com a plena observância do Código de Jesus e com a nossa assistência espiritual, pulverizarás todos os obstáculos, à força de perseverança e de humildade, consolidando os primórdios de nossa obra, que é a de Jesus, no seio da pátria do seu Evangelho. Se a luta vai ser grande, considera que não será menor a compensação do Senhor, que é o caminho, a verdade e a vida. Estas palavras de Ismael Espírito estão registradas nesta obra, então, de Humberto de Campos, às páginas 179 e 180. Bem, neste cenário, então, consideradas as referências todas que fizemos até agora, cabe e justifica-se, então, a homenagem que trouxemos hoje a este espírito de grande elevação espiritual, um espírito da esfera crística, que reencarnou na pátria do Evangelho para fortalecer ainda mais as equipes de trabalho de Ismael na divulgação e vivência da doutrina espírita e na unificação do espiritismo do Brasil. Vejam que hoje nós temos USE, nós temos Federação Espírita Brasileira, mas a doutrina espírita passou, e acredito que ainda ela tenha, digamos assim, segmentos que se diferenciam, por isso estou por aqui. Mas Dr. Bezerra veio com as suas qualidades morais e espirituais para divulgar a doutrina espírita, dando exemplos da sua própria vida, os exemplos que o próprio mestre nos deu, exemplos de dedicação ao próximo, de opção pela pobreza, de renúncia aos bens materiais, enfim, Dr. Bezerra foi conhecido também como médico dos pobres. E nesta reencarnação, este espírito, ele teve como guia espiritual Santo Agostinho. Santo Agostinho, nós sabemos, foi um dos espíritos mais proeminentes do trabalho da codificação. E Santo Agostinho tornou-se designado também para ser o guia espiritual de Adolfo Bezerra de Menezes nesta reencarnação missionária na pátria do Cruzeiro. E de acordo com narrativas de médiuns devotados, como Francisco Cândido Xavier e Ivone do Amaral Pereira, este missionário que nós recebemos aqui no nosso país viveu nos tempos evangélicos, conviveu intimamente com Jesus, seguiu os ensinamentos do Mestre nas diversas existências que teve, dando grandes testemunhos da Boa Nova, e reencarnou muitas vezes, sempre construindo e desenvolvendo
ensinou pela palavra e pelo exemplo, como amor ao próximo, a caridade, a tolerância, a paciência, a perseverança, o perdão, a pureza de coração, a misericórdia, a paciência. Enfim, ficaremos aqui enumerando virtudes do Mestre o restante da manhã. E nessa sua mais recente reencarnação, então, deste espírito que recebemos no Brasil, com o nome de Bezerra de Menezes, ele nasceu numa cidade pequenininha do interior do Ceará, filho de uma família católica. No início da mocidade, ele veio para a sede da Corte Imperial, que é o Rio de Janeiro, cursar medicina, certamente motivado pelo seu espírito de dedicação ao próximo. E estudou, irmãos, em condições materiais muito precárias, tendo concluído o curso de medicina aos 25 anos de idade e tendo frequentado o curso no período de 1851 a 1856. Formado médico, buscou exercer a profissão com um colega numa salinha alugada no centro comercial do Rio de Janeiro, mas era um médico desconhecido, sem padrinhos, sem patronos, e tinha uma clientela muito pequena. Isso no seu consultório, mas na sua residência, na sua rua, no seu bairro, quando ele chegava no final da tarde, vindo do centro do Rio de Janeiro, de bonde para o seu bairro, ele encontrava uma multidão de irmãos necessitados que não podiam remunerá-lo e que ele atendia com todo o amor que dispunha no seu coração, fazia os diagnósticos, orientava as medicações, desembolsava, mesmo sendo um médico de pouca remuneração material, desembolsava montantes necessários na aquisição de medicamentos e até mesmo alimentos e transporte para os seus doentes ele providenciava. Aos 26 anos, ele se tornou médico militar, cirurgião tenente do Exército Imperial e, reconhecida a sua competência, porque agora, no exercício da profissão médica, no contexto do Exército Imperial, aparece muito o seu desempenho e ele tornou-se conhecido, além do fato de o seu posto de tenente, cirurgião tenente do Exército, ele ter se tornado membro efetivo da Academia Imperial de Medicina. E com essas atividades assim, tão públicas, digamos, ele logo angariou uma clientela fora dos quadros aí chama-se administração pública, e passou a ter muitos clientes que podiam remunerar. E foi assim, irmãos, que ele conseguiu uma certa estabilidade financeira. Mas isso não era uma preocupação do espírito que o animava. O Dr. Bezerra de Menezes não se importava com as consultas que fossem pagas, que os clientes, enfim, lhe retribuíssem materialmente os cuidados que eles lhes dispensavam. Ele continuava a ser aquele médico que se sentia muito feliz em socorrer os irmãos necessitados, os que não podiam pagar, aqueles que o procuravam em grande sofrimento e que ele conseguia atender muito bem e solucionar os problemas, mesmo muitas vezes com sacrifício material e da sua própria vida pessoal. Bem, com 27 anos, o Dr. Bezerra de Menezes
constituiu família. E ele casou-se com uma moça católica por amor. Todos os biógrafos dele são muito enfáticos em dizer que o amor que o Dr. Bezerra devotava à sua esposa era realmente um amor imenso, e ele vivia em estado radioso, espiritualmente falando. E, casado, aos 30 anos, ele foi eleito vereador para a Câmara Imperial da Corte do Rio de Janeiro, dedicando-se sempre a causas nobres e justas. Posteriormente, foi deputado-geral do Império e também presidente da Câmara Imperial da Corte. Em sua vida política, que durou 30 anos, militou fervorosamente pela abolição da escravidão. De fato, foi um abolicionista que contribuiu, mesmo sem saber, para as equipes de trabalho do imperador Dom Pedro II e de sua filha, a princesa Isabel. É da autoria do Dr. Bezerra de Menezes a obra A Escravidão no Brasil e as medidas que convém tomar para extingui-la, sem dano para a nação, que foi publicada em 1869. E nessa obra se verifica que ele foi precursor da lei do ventre livre. Filhos de pais e mães escravos, que nasciam a partir da promulgação daquela lei, eram livres. A diversidade, irmãos, se abate sobre qualquer espírito reencarnado. E o Dr. Bezerra foi privado da sua esposa tão amada com 5 anos de casamento. Em pouquíssimos dias, ela desencarnou de uma enfermidade rápida, imprevisível, impossível de, afinal de contas, se combater. E ele ficou sozinho com 2 filhos pequenos. Para o ser humano, mesmo um espírito de envergadura elevada, moral, o golpe da desencarnação da esposa foi duríssimo. E ele deixou-se abater profundamente, física e moralmente. Dr. Bezerra, digamos assim, perdeu a luz, sofria muito, não conseguia trabalhar, não conseguia subir, enfim, prostrou-se. E um amigo querido o presenteou com um exemplar da Bíblia Sagrada que continha estampas belíssimas, que o Dr. Bezerra havia confessado a ele que não conseguia ler. Começava a ler, se desinteressava, começava a escrever, se desinteressava. Digamos assim, aquela sensação que muitos de nós já sentimos e que graças a Deus superamos, de se sentir inútil e perdido no mundo. E essa Bíblia, certamente ofertada a ele por orientação do alto, ele não se animou a ler, mas as estampas eram muito lindas e ele se animou a folhear. Na medida em que folheava, atraía-se pela explicação da figura. E leu a Bíblia integralmente, estudou a Bíblia profundamente, começou a estudar textos sagrados do catolicismo e ele foi, digamos assim, recuperando o seu brilho, o seu ardor pela defesa e pela, vamos chamar assim, pelo bem-estar dos necessitados. E é atingido, entre parênteses, chegam a ele também os primeiros ecos da codificação que ocorre na França, começa a produzir aqui no Brasil os seus primeiros ecos. Desde 1860 começaram a circular em Rio de Janeiro o folheto Os Tempos São Chegados.
1862, surgiu a tradução portuguesa da obra de Kardec, O Espiritismo em sua expressão mais simples. É uma obra bem inicial, de fácil acesso, e que o codificador já havia divulgado, mas é uma obra simples mesmo. E ela foi traduzida logo aqui. O Espiritismo em sua expressão mais simples. Em 1865 foi fundado na Bahia o Grupo Familiar do Espiritismo. Em 1869, também na Bahia, foi fundado o periódico O Eco da Leitura. Em 1873, foi criado no Rio de Janeiro o Grupo Confúcio, destinado ao estudo do Espiritismo e que produziu a primeira tradução portuguesa de O Livro dos Espíritos, sob a pena do médico Dr. Joaquim Carlos Travassos. Amigo do Dr. Bezerra, traduziu o Livro dos Espíritos, presenteou o Dr. Bezerra com um exemplar, mas o livro era divulgado sob pseudônimos. A leitura que o Dr. Bezerra fez do Livro dos Espíritos foi uma leitura, digamos, meu amigo, e não é qualquer amigo, não é como eu, traduziu, deve ter coisa, digamos, valiosa. No bonde, num dia de volta para casa, demorava 1 hora a sua viagem de ida e mais 1 hora de volta. Começou a ler o Livro dos Espíritos e não encontrava naquele texto nada que lhe fosse novo, desconhecido, e foi ficando muito interessado. Mas é uma novidade tão grande, provocando um rebuliço na Igreja Católica, e não há nada aqui que eu já não tenha compreendido. E foi gradativamente assimilando a compreensão de que ele era um espírita de nascença. Palavras dele. Parecia que tinha sido espírita. Eu era um espírita de nascença. E ele, a partir desse momento de start, dizer assim, intelectual e moral, ele foi gradativamente se envolvendo com a codificação, por meio de discussões, de participação em grupos de estudos e de reconhecimento do caráter científico, filosófico e religioso da doutrina espírita. Mas ele ainda não tinha comprovação empírica, comprovação, digamos, como é que os espíritos se comunicam. Existe mesmo uma medicina medianímica, porque ele tinha notícias desses feitos, pelo fato de ter amigos médicos que não se expunham, mas que estudavam o espiritismo. E ele foi consultar um médium receitista, como se chamava na época, não sei se ainda hoje se fala assim, né? Um médium receitista. E foi acompanhado de um outro médico, e, na verdade, o outro médico se consultou com os sintomas do Dr. Bezerra. Não foi ele que se consultou. O Dr. Bezerra sofria de dispepsia, assim, de dores nas pernas. Já fazia anos que se tratava com médicos da medicina oficial, não melhorava. E o seu amigo fingiu que era ele, digamos assim, que era o doente, descreveu os sintomas. E o médium, voltando para o Dr. Bezerra, disse: então, eu vou lhe prescrever uma receita homeopática e vou acompanhar o seu tratamento. Ele ficou pasmo, como muita gente que quer saber se é verdade que os espíritos se comunicam.
ele ficou pasmo. O meu amigo chega e diz que está bem e que sofre disso. O médium olha para mim e diz: Adolfo, os seus sintomas me ligou para o outro. Isso para ele foi assim, chamar assim, uma descoberta magnífica, porque podia ser um charlatão, e não era. E ele passou aí sistematicamente ao médium receitista. Em 3 meses ele melhorou muito dos seus sintomas, e num ano ele estava perfeitamente curado. E a sua segunda esposa, que ele havia contraído núpcias com a irmã da sua primeira esposa, e acabou tendo 9 filhos ao todo, 2 do primeiro casamento, 7 do segundo. Ela recebeu o diagnóstico de tuberculose, que era, na verdade, uma doença terrível na época, né? Sem a menor chance de cura. E ele levou a esposa desse mesmo médium receitista, que refutou todos os diagnósticos de grandes nomes da medicina oficial, dizendo que ela não tinha tuberculose, e relacionou todos os seus mal-estares a questões uterinas, a questões ovarianas, e ela ficou muito bem com o tratamento desse médium. E o Dr. Bezerra, isso está registrado aqui, numa das manifestações dele, ainda reencarnado. Estas experiências o conduziram à conclusão que ele passou a proclamar no meio médico, no meio espírita, que o espiritismo é uma ciência cujos postulados são demonstrados tão perfeitamente como se demonstra o peso de um corpo. Bem, no ano de 1883, lembremos-nos de que a abolição da escravatura foi em 1888 e a proclamação da República em 1889. Então, nós estamos aqui numa época de grandes mudanças nos destinos políticos, sociais e espirituais da pátria do Evangelho. Em 1883, foi fundada a revista O Reformador, a mais antiga revista espírita do Brasil. Claro que a maioria dos irmãos deve conhecer, mas é essa carinha que ela tem. Ela é publicada desde então, e até hoje ela continua em circulação. Era um momento histórico, esse de 1883, início dos anos 80 do século XIX, era um momento histórico de uma agressividade da Igreja Católica contra o Espiritismo tremenda. Era um momento de pregação de ódio do mundo católico aos adeptos da doutrina espírita. Isso não ocorreu só no Rio de Janeiro. Isso ocorreu com Caibar Chuco, aqui em Matão. Isso ocorreu com Eurípides Barçanufo, em Sacramento, Minas Gerais, porque o Espiritismo, não só o Espiritismo, mas outras, digamos assim, orientações espirituais, sempre provocaram a chamada Santa Sé, ou a Igreja Católica, reações, vamos chamar assim, de reações muito intensas de oposição e de qualificação muito negativa destas explicações. E consultado o Dr. Bezerra pelos seus amigos espíritas sobre as diretrizes que ele se devia ter em mente para orientar as publicações da revista O Reformador em defesa dos ideais espíritas, o Dr. Bezerra se manifestou assim: contrapor
o ódio ao amor e agir com discrição, paciência e harmonia. E tornou-se colaborador da revista, escrevendo constantemente artigos e comentários, sempre com pseudônimo, discutindo particularmente a posição contrária que a Igreja Católica tinha à doutrina espírita. Em seguida, que aí nós percebemos que vai ocorrendo uma aceleração das mudanças políticas e também espirituais na pátria do Cruzeiro. Em 1884 foi fundada a Federação Espírita Brasileira, chamada FEB. E a partir de 1885, a Federação Espírita passou a promover conferências públicas para a difusão do Espiritismo e que atraíam multidões. Numa dessas conferências públicas, no dia 16 de agosto de 1886, o Dr. Bezerra de Menezes, perante um auditório de quase 2.000 pessoas, proclamou publicamente, na sede da Corte Imperial no Rio de Janeiro, sua adesão ao Espiritismo. E conforme nos esclarece a Federação Espírita Brasileira, nesta obra, já editada, reeditada muitas vezes, Bezerra de Menezes ontem e hoje, esse exemplar é da edição de 2000, a FEB nos explica que nesta conferência de 1886, aspas, Dr. Bezerra de Menezes sacode os arraiais da política, da religião e da medicina, proclamando solenemente sua adesão ao Espiritismo, após 10 anos de amadurecimento intelectual e moral, durante os quais amealhou cabedais e ofereceu testemunhos, para só então enfrentar desassombradamente as tremendas responsabilidades de condutor do movimento espírita do Brasil. Missão, aliás, que absolutamente não cessaria com a sua desencarnação. Está na página 195 desta obra. E desde então, já sou espírita, proclamei o espírita, estudo, digamos assim, alma limpa, exposta, e ele não cessa de publicar artigos sobre o Espiritismo na revista O Reformador, e a partir do ano seguinte, 1887, ele iniciou a publicação de artigos doutrinários no jornal carioca O País. Era um dos mais conceituados órgãos de imprensa do Rio de Janeiro. E os seus artigos doutrinários em O País eram apresentados sob a epígrafe Espiritismo, estudos filosóficos. E ele utilizava o pseudônimo Max. Seus escritos, depois de O País, que era um dos jornais, tiveram continuidade a partir de 1894 num outro jornal chamado Jornal do Brasil, e a partir de 1897 na Gazeta de Notícias. Com suas publicações doutrinárias, irmãos, com sua atitude publicamente assumida de espírita, o Dr. Bezerra de Menezes realizou uma das mais prodigiosas sementeiras do espiritismo no Brasil. E ao mesmo tempo ele passou a escrever livros. Há muitos romances que ele escreveu, todos romances com conceitos espíritas. E dentre eles, não é um romance, mas eu trouxe, pelo menos para os irmãos saberem, existe um livro monumental que se chama Uma Carta de Bezerra de Menezes.
até hoje profere, publica e republica uma carta que realmente um livro, em que o Dr. Bezerra, ele responde a um amigo que o repreendera veementemente por sua adesão ao espiritismo. Vejam, irmãos,